Joel 2, 23 a seguir está escrito assim: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos o Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois disto, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens sonharão sonhos, os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Sobre os servos e as servas naquele dia derramarei do meu espírito, mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Feche a Bíblia, coloque no banco, coloque na cadeira, coloque no chão. Pegue na mão de alguém aí do seu lado. Aperte a mão do irmão com carinho até ele falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Glória a Deus. Os que estão assentados eu convido a estarem de pé. Aperte a mão do seu irmão aí de novo. Antes de orarmos, diga para ele: só saia daqui depois que você transbordar. Entendeu a mensagem? Feche os olhos e vamos orar. Pai das luzes, eu te exalto, eu te glorifico. Te glorifico porque na noite deste dia o Senhor mais uma vez preparou um banquete para a sua igreja. Na qualidade de garçom nessa noite, Pai, daquele que vai servir a sua igreja com muito carinho, ó Deus, eu quero lhe pedir: farta o seu povo nessa noite. Dá-nos um alimento tão substancial que tenhamos força para caminhar mais 40 dias na sua presença. Senhor, enquanto eu estiver ministrando, o Senhor tem liberdade para curar, para batizar com o Espírito Santo e para mostrar os prodígios que só tu fazes. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, eu lhe faço os dois pedidos que costumeiramente tenho feito. O primeiro é que ao redor desta grande igreja, num raio de 5 quilômetros quadrados, onde houver um demônio alojado agora, eu dou a esses demônios 5 segundos para desaparecerem de Nova Iguaçu, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da glória do Senhor que descerá aqui. O segundo pedido a Deus é um pedido de atrevimento espiritual. Se ainda tenho crédito no céu contigo como pregoeiro da sua palavra, abre a porta do seu palácio sobre esta igreja e manda do céu para a terra uma comitiva angelical. Eu quero anjos especiais nesta noite. Quero anjos de fogo, Senhor, que eles comecem a esparramar brasas tiradas do seu altar. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele agora, meu Senhor. Tu és Deus. Tu não precisa da minha ajuda para nada. Tu não precisas da minha empolgação para nada. Mostra a sua onipotência, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Solte a mão do seu irmão, levante um dedo de profeta para cima comigo. Aponte o dedo para o nariz da pessoa que está do seu lado com carinho e respeito e diga para ela: é hoje
Então diga com mais ênfase, é hoje. É hoje que Deus vai te pegar aqui dentro. E você nunca mais será o mesmo. Quem acredita nisso, dê aquele grito de glória. E aplauda ao Rei Jesus, porque Ele é. Glória a Deus. Os que podem, tomem o seu assento. Os que não podem, congratulem-se comigo aqui de pés. Amada igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da fé evangélica, amigos, levitas, pastores, pastoras, companheiros, anjos de Deus que vieram estar conosco, o culto de hoje será um daqueles cultos inesquecíveis. A mensagem de hoje será uma daquelas mensagens que, quando você ouvi-la, jamais sairá do seu coração. Deus hoje vai te colocar de pé. Você não será mais arrastado pelas ruas e becos do sofrimento. O Senhor vai lhe dar autoridade sobre as circunstâncias. Você não vai sair daqui andando, vai sair daqui voando nas asas da revelação de Deus. Só os que acreditam nisso, só para empolgar o coração desse pregador, dê mais um grito de glória ao nome do Senhor. Pois bem, vim eu perguntando ao Senhor, o que falar para essa igreja? Geralmente eu prego em igrejas onde eu tenho que jogar fogo no povo. Aqui é o contrário, é o povo que joga fogo na gente. Então, geralmente, toda a empolgação que eu levo para os outros lugares, quando eu chego aqui sou surpreendido. Eu acabo ficando empolgado com vocês. Então eu falei, Deus, o que é que tu queres que eu fale com o seu povo hoje? O Senhor disse para mim, filho, hoje é uma noite de cura. Vou levantar a alma dos meus filhos. Vou tratar dos soldados feridos. E eles mais uma vez se levantarão para a batalha. E se os demônios tiverem um pouquinho de inteligência, pelo menos hoje, vão desaparecer do seu caminho, porque senão serão queimados pelo poder da graça de Deus. Pois bem, o tema da mensagem é esse: não serás envergonhado. Diga para o seu irmão, não serás envergonhado. Não, aponte o dedo no nariz dele, profetiza, diga, não serás envergonhado. Queridos, percorrendo a terra, caminhando ao lado de igrejas, lidando com seres humanos, aconselhando pessoas pessoalmente, por telefone, por carta, pela internet, cheguei a uma conclusão triste. Não há nada pior na vida de um ser humano do que ele se sentir pior do que o outro ser humano que está do lado dele. Não há nada pior na vida de uma pessoa do que ela saber que dentro dela existem complexos tão grandes, capazes de fazê-la andar sempre de cabeça baixa e achar que as bênçãos, as possibilidades e as motivações são apenas para os outros e nunca para a vida dela. É horrível sentar perto de pessoas que tiveram a sua alma maculada, o seu caráter deteriorado, as janelas que constroem os seus pensamentos fechadas. Estar do lado de pessoas que caminham conosco, que estão do nosso lado, mas que por causa de palavras liberadas por pessoas que nem sabiam o que estavam dizendo, conseguiram destruir a estima e a autoestima que a pessoa tinha. Não há nada pior do que você ter complexos de inferioridade e se sentir um lixo, se sentir o verme do carrapato, se sentir uma coisinha insignificante, saber que vem para dentro da igreja, olhar do seu lado e enxergar um monte de cisnes e você sempre se sentir um patinho feio. Não há nada pior do que você andar pelas ruas da cidade, mesmo sabendo que é crente, tem autoridade de Deus na sua vida, ver o ímpio, o miserável, o desgraçado, ter uma vida aparentemente falando melhor do que a sua, do que ver o seu inimigo de pé, sorrindo,
e você sempre lá embaixo, acabrunhado, entristecido. Não há nada pior para um ser humano do que ele olhar para o espelho e sentir raiva daquilo que vê, e nas caladas da noite, nas suas orações, ao invés de adorar a Deus, dizer assim: Deus, encurta o meu tempo de vida, não dá para o Senhor me tirar da terra, parece que eu vim para esse mundo só para sofrer. Ainda semana passada eu sentava com alguém da minha família, ou da família da minha esposa, e uma pessoa me contava a história de uma mulher da família dela, que desde criança nasceu sofrendo, cresceu humilhada, morreu envergonhada, e parece que a existência dele não teve nenhum tipo de sentido. E quando eu comecei a perceber que tudo isso não passa de uma trama de Satanás, quando Deus revelou ao meu coração que existem espíritos malignos que não provocam vício, que não destroem casamentos, mas que trabalham na alma, no sentimento das pessoas, que fazem as pessoas se sentirem coisas pequeninas, fazem as pessoas se sentirem infames, fazem as pessoas se sentirem incapazes de conseguirem qualquer coisa. O Senhor me disse: filho, eu vou lhe dar uma espada na mão, e você vai lá na igreja em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e vamos cortar esses demônios e mandá-los para o limbo do inferno. Primeiro, porque nenhum daqueles que vieram aqui me ouvir e são salvos em Jesus podem ser envergonhados, porque a palavra me garante, o Senhor disse: o meu povo não será envergonhado. Você não nasceu para ser cauda, você nasceu para ser cabeça. Você não nasceu para ser tapete, você nasceu para voar e voar acima das altas nuvens. Eu profetizo que a partir de hoje, todos os demônios que vinham sobre a sua vida em forma de um grande chapéu mexicano, sabe aquele sombreiro grande que vem em cima da sua cabeça de tão pesado que te faz andar de cabeça baixa, o Senhor manda dizer que esses demônios vão sair daí de cima e vão virar a sola do seu sapato. Você vai pisar sobre eles, porque Deus te deu autoridade. Quem acredita nisso, por gentileza, dê um grito de glória bem forte ao nome do Senhor. Quando eu entro pelo livro do profeta Joel, eu me arrepio. Eu chego a ficar com medo. Quando eu começo a entender a teologia do livro do profeta Joel, eu fico com temor a Deus. Porque Joel profetizou em uma época negra, em uma época difícil. Israel havia cometido 1 milhão de pecados. Haviam se afastado de Deus. Haviam trocado a glória imarcessível do Deus que fez os céus e a terra por coisas corriqueiras, naturais e materiais. Deus aceita qualquer coisa na vida de um ser humano. Deus até aceita você entrar aqui dentro, ficar com essa cara ranzinza, fechada, feia. Deus até entende quando você não está bem, não está legal, quando você está dando patadas em todo mundo. Deus aceita você questionar algumas coisas dentro da fé onde você está, os dogmas da sua igreja. Deus aceita às vezes que você tenha até algum tipo de atrito entre o irmão que está do seu lado, embora ele não goste. Porém ele aceita porque ele é pai. Mas se tem uma coisa que Deus não aceita, é te repartir com mais alguém. Nisso ele é ciumento. Ciúmes de Deus é grande, porque você é a melhor coisa que ele fez na terra. Você é a coisa mais querida que ele tem. Quando Deus olha todos os dias de manhãzinha e vê você dormindo, ele não espera a hora de você acordar. Ele abre as janelas da eternidade, põe as 2 mãos em cima do seu rosto e fica olhando para você, esperando você acordar, bocejar, ir lá no banheiro, fazer a sua higiene pessoal, ou talvez antes disso, se jogar no chão, dobrar os joelhos e dizer assim: bom dia, papai do céu, me guarda, porque hoje vou ter um dia de bênção, de graça. Deus espera ansioso que você não se sinta um lixo. Deus espera que você se sinta como um príncipe, como uma princesa, como alguém que nasceu para mudar uma geração, como alguém que nasceu para andar de cabeça erguida. Deus não quer que você se sinta como um mendigo espiritual que sai correndo atrás de profetas aqui, ali e acolá, que fica caminhando pelas ruas da cidade, fazendo hora extra na igreja dos outros, em busca de algum tipo de misericórdia humana. Não, Deus espera que quando você ande pelas terras dos viventes,
Você levante a cabeça, olhe para cima. E se alguém quiser uma profecia, que venha até você. Que se alguém quiser ser abençoado, melhor. Até a bênção, se quiser ser abençoada, vai ter que hoje arrumar um jeito de correr atrás de você, porque você nasceu para este tipo de vitória. Concorda comigo? Mão direita para cima, bate no peito, bate, mas bate forte. Olha para o seu irmão e diga assim: eu não vou ser envergonhado mais. Diga: sou filho de Deus, herdeiro do Altíssimo, príncipe do Senhor e embaixador do reino de Deus na terra. Diga para o seu irmão: me respeite, porque eu sou abençoado. Querendo que você diz, então tira o pé do chão só para adorar. Por favor, me entenda. A maioria das lutas que vem sobre a nossa existência, sobre a nossa vida, a maior parte das humilhações que nós passamos na carreira com Deus, é porque em algum momento da nossa caminhada trocamos Deus por coisas simples e naturais. A vergonha e a humilhação só vem sobre a nossa vida quando nós transgredimos a lei, quando nós burlamos os mandamentos de Deus, quando nós trocamos Deus por outro tipo de deuses. Pastor, olhe para mim, eu vim à igreja, estou de pé, já faz 2 horas, e como nós conhecemos o Senhor, só vai pregar mais umas 4 horas. Nós estamos aqui provando que nós amamos Deus. Então, por favor, como você sabe que eu sou profeta, prepara o lombo, porque eu vou lhe dar algumas cajadadinhas. Isso é para você entender algumas coisas. A minha geração só é crente nas alturas. A minha geração só tem louvores a Deus quando está lá em cima, perto do Senhor. Aqui dentro, aqui é um lugar alto, e quando estamos perto dele é fácil adorá-lo. Mas Deus não quer que você o adore apenas aqui. Deus quer que você o adore lá fora. Deus quer ver se você pode adorar ele nas regiões baixas. Deus quer ver se você tem coragem de assumir esta fé pentecostal verdadeira que você tem, quando você está diante do ímpio, lá numa vida que nós não conhecemos, mas que você conhece muito bem. Nós, a minha geração, troca Deus, sim, senhoras e senhores. Trocamos a adoração a Deus por coisas fúteis e banais. Por exemplo, para você vir à igreja 2, 3 vezes por semana, é um Deus nos acuda. Só o Senhor sabe como o Espírito Santo tem que trabalhar para lhe trazer. Algumas igrejas têm que colocar um carro para ir te buscar. O teu discipulador tem que pegar uma moto, pagar um táxi, alugar uma van para te trazer para dentro da igreja com esforço para você chegar aqui dentro e ficar com essa carinha de santo, que de santo só falta ter aquela auréola em cima da cabeça. Ah, mas se fosse para ir assistir o show do Zezé de Camargo e Luciano, do Daniel, do Leandro Leonardo, da Kelly Key, se fosse para você participar de um show para ver os artistas globais, você iria a semana inteira, você pagaria do seu bolso para ir, faria coisas que até nós duvidamos, porque afinal de contas são coisas materiais, mas para Deus é tudo com muita dificuldade. Não me venha dizer que você ama Deus acima de todas as coisas, porque você na realidade não ama. Não temos mais 30 minutos por dia de joelhos na presença de Deus. Aí nós sempre falamos: pastor, estamos no século 21, somos estressados, somos empresários, somos funcionários, somos universitários, somos gente que trabalha cedo, temos que fazer de tudo. 20 minutos para o Senhor, que você diz amar, que você diz adorar, não tens, mas tem 2, 3 horas para sentar em frente da televisão, para assistir América, para assistir filminhos do Jean-Claude Van Damme. Tem tempo suficiente para fazer tudo, menos para adorar o Deus que você diz que vive e o ama e está ao lado dele para sempre. Para vir à igreja, num culto de escola dominical, para estar no ensaio de uma oração ou no ensaio de um grande grupo de coral, a hora é muito difícil. Não temos quase oportunidade para isso, temos dificuldade. A nossa agenda parece que ela não tem espaço para Deus, mas todos os sábados e domingos, a senhora e a senhorita
imbuídos naquele espírito de Patricinha e o Senhor no espírito de Mauricinho, uma geração de Barbies e de Brad Pitts de Jesus, passam a semana toda dentro do shopping center, subindo escada rolante, descendo escada rolante, assistindo filme, comprando roupas de grife. Tem tempo para tudo, mas para o seu Deus tem um tempo pequenino. Aí entra aqui dentro, fica com essa carinha aí, pedindo assim: Deus não me ama, Deus não me ouve. Ele diz que me ama, mas não me ama. Amado, por favor, tome vergonha na sua cara e pegue esse amor que você tem por Deus e coloque acima de tudo, coloque acima de qualquer coisa, e você verá que você nunca mais será. Quando Deus estabeleceu a sua aliança com Israel, Ele diz: eu faço promessas, e tem 32 mil promessas aqui neste livro. Só que o Senhor diz: eu condiciono essas promessas à vossa obediência. Israel era um povo que vivia da agricultura, era um povo que vivia daquilo que eles plantavam. Durante os 12 meses do ano, eles tinham 6 meses para encherem os seus celeiros. Esses 6 meses se dividiam em 2 tempos: a cega e o verão. A cega compreendia do mês de abril ao mês de junho, 3 meses, onde eles plantavam os cereais na terra, os grãos. Plantavam em abril, esperavam o céu se abrir em chuva, para no mês de junho colherem. E quando colhiam, eles tinham substância e tinham alimento para caminharem com Deus e com a sua vida cotidiana. Quando fracassava a cega, eles dependiam do verão, que começava no mês de julho e até o mês de setembro. E nesta época eles plantavam os frutos e colhiam os frutos cítricos de Israel, as tâmaras e outros frutos mais. Quando eles conseguiam sobreviver no verão, quando falhava a cega, no verão eles pegavam os frutos e trocavam com as nações vizinhas e arrumavam um jeito de terem alimento por mais 6 meses, até que no próximo ano voltassem a plantar. Eles dependiam então do tempo, dependiam do céu, dependiam de Deus. Mas na caminhada deles, depois de andarem fazendo amizade com alguns povinhos arrogantes, depois de verem a vida dos cananeus, os heveus, os heteus, os girgazeus, depois de conhecerem a história dos filisteus, eles começaram a achar que o Deus deles era uma espécie de Deus brega, era um Deus atrasado, era um Deus vergonhoso, porque nunca se mostrava para eles. E eles queriam um Deus que eles pudessem ver, que pudessem tocar nele, que pudessem sentir ele assim como você sente o irmão que está do seu lado, o seu calor. Eles não queriam um Deus abstrato, um Deus que podia estar em todos os lugares ao mesmo momento, mas raramente se revelava. Então, eles aprenderam com as outras nações que as outras nações tinham um Deus que cuidava do tempo também. E o nome deste Deus era Baal. Havia várias histórias de Baal. Haviam várias versões para Baal, mas uma delas era esta: o Deus que tinha a chave que abria a chuva. Israel dependia da chuva para sobreviver. Como eles trocaram Deus por Baal, como eles trocaram a comunhão que tinham com Deus por pseudos deuses, pelas suas idolatrias, a minha Bíblia diz que Deus fechou os céus. Não bastasse fechar os céus, o pouco da colheita que havia sido plantada e ainda estava em evidência. A história diz que os grãos já estavam a ponto de serem colhidos. Era a época da cega. Eles haviam plantado tudo, estavam esperando que os grãos viessem a granar. E de repente, a minha Bíblia diz que veio uma nuvem de gafanhotos. E era tão negra a nuvem que tapou o sol. E esses gafanhotos levaram tudo que eles haviam plantado embora. Neste momento, ao invés de Israel se humilhar, ao invés de buscarem a presença de Deus, se acotovelavam e diziam assim: não, calma, ainda temos uma esperança. Temos a esperança ainda do verão. Podemos plantar as frutas. E quando plantarmos as frutas, nós vamos trocar com os vizinhos e vamos sobreviver. Aí vinha o profeta Joel e começava a dizer: gente, isso é pecado. Gente, estamos fazendo aquilo que não devíamos fazer. Deus está tocando sobre nós. E alguém dizia: não, este menino, Joel tinha 18 anos quando começou a profetizar, ele é fatalista mesmo. Ele é um ignorante. Ele é fanático. Fiquem tranquilos,
o verão vem aí. Aí o historiador Flávio Joséfos diz que isso aconteceu por mais de uma vez, mas começou aqui com Joel. Chegou a época do verão, plantaram as frutas, e na hora de colher as frutas, aí já não tinha mais esses gafanhotos. Aí o que vinha era uma onda de maldição. As maçãs que estavam sobre os pés das macieiras, as tâmaras, os frutos estavam belos por fora, bonitos, mas quando os agricultores pegavam os frutos e na pressão dos dedos para arrancá-los das árvores, os frutos se espatifavam na mão deles e viravam poeira. Uma maldição desceu sobre eles, e agora não tinham mais a quem recorrer. O Baal, que havia falado que daria a eles condições de sobreviverem no alimento, os humilhou. Israel ficou envergonhado. Ficaram envergonhados a tal ponto de não terem o que comer. Nesta hora, e já era tarde para isso, os sacerdotes acordam. Quando os sacerdotes que representavam a religião, a igreja do Velho Testamento, veem que o povo estava transgredindo e eles não os corrigiram, eles correm para o templo e vão sacrificar a Deus algum tipo de sacrifício para chamar a atenção dos céus. E quando entram dentro do celeiro que havia sido guardado para a utilização do sacerdócio, o celeiro estava vazio. Quando foram para o meio do campo buscar o gado para dar de oferta a Deus, para aplacar a ira dele, o gado estava magro. E o Senhor não aceitava um sacrifício desse jeito. Deus queria um sacrifício perfeito. A nação ficou humilhada. Humilhada porque transgrediram. Humilhada porque trocaram Deus por outros deuses. Quando eu vejo esse texto, eu vejo que ele é muito atual. Eu vejo que muitos crentes caminham pelo caminho de Israel. Vejo homens e mulheres que trocam Deus por qualquer coisa e a qualquer momento. Que aqui dentro cantam, pulam, gritam, entram no mistério conosco, mas é só aqui dentro. Seus vasos estão trincados, rachados. Tudo que recebe aqui dentro, antes de chegar em casa, já acabou tudo. A sua vida é uma vida de vergonha lá fora, simplesmente por isso, porque não tem um compromisso de amor de verdade com seu Deus, e não o ama tanto quanto diz que o ama, porque se o amasse, abriria mão dos prazeres, abriria mão dos seus pecados, abriria mão das coisas que massageiam o ego, mas que ofendem o coração de Deus, abriria mão desses seus sentimentos mesquinhos, pararia de ser desonesto lá fora, daria um jeito de colocar um ponto final na vida transgressiva que leva fora da igreja. Pararia com esses namoros escandalosos, com esses adultérios desgraçados que ficam na espreita, causando uma nuvem negra que impede Deus de descer sobre a igreja. Parariam de desejar e cobiçar aquilo que não é deles. Se a minha geração entendesse disso, a minha geração se voltaria para Deus, e ao invés de vir para o culto em busca de um show, ao invés de vir para o culto em busca de um culto que massageie o seu ego, ao invés de entrarem aqui pulando e gritando, fazendo algazarra, entrariam aqui com lágrimas nos olhos, se jogando no chão, pedindo perdão, dizendo: Deus, por favor, abre o céu, porque estamos sendo envergonhados e humilhados. Deus nessa noite manda dizer que o tempo da humilhação Ele pode colocar um ponto final, mas para isso Ele quer ver você de volta, se entregar a Ele sem reservas e dar a Ele a melhor adoração que você pode. Nesta noite terá a sua vida mudada aquele que mais gritar diante de Deus. Nesta noite terá a sua vida transformada aquele que tiver condições e coragem de chutar os demônios para fora da sua vida e gritarem: eu quero é Deus. Se tem alguém que acredita nisso, dê um grito de glória e ao nome do Senhor. Pergunte para mim: pastor, como eu ponho um ponto final na minha vergonha? Pergunte para mim. Não ouvi. 1, 2, 3. Sendo fiel. Tem uma história na Bíblia, hoje à tarde eu comentei com os irmãos e o Senhor me fez lembrar. É linda. História de um homem que era anônimo em Israel. Passando ele, no momento certo, no lugar certo, ouviu 2 homens
tecerem um comentário acerca de um grande rei que se chamava Assuero. E falavam eles em tramas de morte. Neste momento, ele consegue delatar os opressores, e esses opressores foram enforcados. Isso foi colocado num livro que o rei lia toda noite, que era um livro de crônicas. Nesse interim, este homem, que tinha por nome Mardoqueu, ou Mordecai, como você queira, ele continuou a sua vida. Ele era um homem diferente, era pobre, mas tinha honra. Ele não se curvava diante de ninguém, a não ser o Deus de Israel. Ele era fiel. E neste inteirinho o rei levantou um herói na sua terra, que se chamava Amã. Todo mundo conhece a história. E esse Amã, de tanta glória que recebeu do seu rei, achava que era o rei da cocada santa. Achava que era a bala que matou John Kennedy, o único. Quando ele passava, ele queria que todas as pessoas massageassem o ego dele com aplausos, ovacionassem, gritassem, assoviassem, se inclinassem e dizia: ali vai um grande homem. Só que isso acontecia com qualquer um bajulador que não entendia de adoração. Mas quando ele passava perto do meu irmãozinho Mordecai, ou Mardoqueu, Mardoqueu olhava para ele e dizia assim: tu és grande, tu és herói, mas não se compara ao general do meu exército que está lá em cima. Aquilo incomodou os bajuladores que chegaram nele e disseram assim: Amã, tem um camarada aí que não se curva diante de ti. Ah, mas ele não se curva diante de mim por quê? Porque ele diz que o Deus dele é maior que tu. Amã ficou irado, arrumou uma trama, sentou com o rei e disse: rei, por que a gente não destrói um povo aí? Que povo? O povo judeu. Estão crescendo tanto, estão fazendo isso, aquilo. Como ele era um homem em quem o rei confiava, o rei disse: então seja feito aquilo que você quiser. Esse homem amante disse assim: eu destruo os judeus, pego toda a riqueza deles para mim e serei um homem grandiosamente rico. E mais uma vez, ele passa por essa trama perto de alguém, e lá está Mardoqueu, que não se curva diante dele de novo. Ao invés dele vir brigar com Mardoqueu, ele guardou aquilo para si e disse: eu te pego depois, amigo. A sua nação inteira vai sucumbir e vai morrer. Quando a notícia esparramou em Israel, chegou no ouvido de Mardoqueu essa história. E Mardoqueu havia sido aquele que havia preparado o coração de Esther para estar ao lado de Assuero, que foi uma das mulheres mais belas e santas da Bíblia. Ele consegue dar um jeito de falar com ela. Ela manda um recado para ele, diz: mande o povo jejuar e orar, porque eu vou entrar na presença do rei. Faz mais de um mês que ele não me chama. Se eu entrar lá e ele não gostar, ele pode mandar me matar. Mande o povo jejuar. Porém, se morrer, morri. Pelo meu povo eu faço qualquer coisa. Ela se enfeitou, ficou bela. Quando ela passou perto do trono do rei, o rei a viu. O rei ficou apaixonado por ela de novo. Ele ficou de queixo caído. Ele estendeu o cetro da misericórdia. Ela tocou a ponta do cetro e ele disse: me pede, eu te dou até metade do meu reino, Esther. Ele disse: não, eu não quero a metade do seu reino. Eu quero que o senhor participe de um jantar comigo. E o rei: é claro que eu participo. E ela mandou o convite para Amã também. E ela fez mais de um jantar para que aquilo se tornasse uma coisa corriqueira, uma inteligência divina. E de repente, quando ela está sentada junto à mesa do rei, numa bela ocasião, este Amã miserável já havia mandado fazer uma forca muito grande, porque a sua mulher havia dito: oh, se esse camarada Mardoqueu não se curva diante de ti, vamos matar ele, vamos enforcar ele, vamos colocar um ponto final na existência dele. Nesse inteirinho, Esther conta uma história ao rei, e o rei fica ouvindo a sua história, porque durante o jantar, no primeiro jantar, o rei participou com aquilo, viu a beleza de Esther, e ele foi dormir. E o jejum do povo tocou o coração de Deus. O rei virava de um lado para o outro na cama e não conseguia dormir. Chamou um dos seus capatazes e disse: me traga um livro para eu ler. Quando ele pegou o livro, de tantas histórias que havia, ele tinha que ler justo a história de Mardoqueu. A história de um homem que inibiu a morte do rei. Quando o rei leu o nome de Mardoqueu, ele disse assim: eu fiz alguma coisa por esse homem? E alguém disse: não, o senhor não fez nada por esse homem. Ele livrou o senhor da morte, está anotado no seu livro, mas não fez nada, o senhor nunca fez nada por ele. Estando o rei falando, levantou da sua cama, foi para o seu trono. Quando ele está dentro do seu trono, quem chega apressado para decretar a morte dos judeus definitivamente? Amã. Quando Amã se apresenta diante do rei, o rei grita assim: Amã, o que é que eu tenho que fazer com alguém de quem eu me agrado? O que é que um rei pode fazer com alguém por quem ele se agrada? Amã disse: sou eu esse homem, só pode ser eu. O rei me ama, o rei fala bem de mim, me convida até para jantares.
A mãe levantou e disse assim: ó rei, o homem de quem o seu coração se agrada tem que ser feito assim com ele. Se eu fosse eu, claro que eu não sou rei, mas se eu fosse, eu faria assim: eu colocaria roupas reais no corpo dele, a sua coroa na cabeça dele, colocaria ele sentado num cavalo bem bonito e colocaria príncipes ou pessoas importantes para puxá-lo no meio da cidade e gritando: assim faz o rei com alguém por quem ele se apaixona e respeita. Os olhinhos de Amã estão brilhando. Ele diz: pronto, vou usar a coroa. Era tudo que ele queria. Pois o rei levanta e diz assim: Amã, então você vai fazer uma coisa. O quê? Tem um rapaz sentado ali na porta, um que não se levantou quando você passou. Amã disse: não pode ser. Diz ele: o que tem? O que o senhor quer que eu faça? Aquele rapaz chama-se Mardoqueu. Ele me livrou da morte um dia. Como ele é fiel, coloque a minha coroa na cabeça dele, coloque a minha roupa no corpo dele, sente ele no dorso de um cavalo, arraste ele pela cidade e grite: assim faz o rei com quem ele se agrada. Mão direita para cima, dê um tapinha nas costas do seu irmão e diga para o seu irmão assim: e só de lambuja a forca feita para ti, fique tranquilo, quem fez para ti será enforcado nela. Você não nasceu para ser envergonhado. Só está sendo humilhado e envergonhado porque tem transgredido. Santifica a tua vida, põe o seu altar em dia. Chega em casa hoje, irmão, seja o sacerdote do lar, chama a mulher, chama os filhos, diz assim: vamos colocar um ponto em nossa existência. Ou a gente é crente, ou a gente não é crente. Larga a mão de ficar em cima do muro. Para de ser esse crente meia pataca. Larga a mão de ser esse crente frouxo, morno. Entra na presença de Deus e o Senhor te colocará asas para voar. Muitas vezes, isso é importante. Alguns entre nós, não conseguindo conviver com complexos, com acusações e vergonhas, omitem diante dos homens que são crentes. Tem vergonha de assumir a sua fé. Tem gente aqui dentro, pasme você, trabalha no mesmo trabalho há mais de 15 anos e ninguém sabe que ele é crente. Antigamente, pelo menos, a aparência mostrava que era crente. Agora nem a aparência mostra mais. Então, é difícil detectar um crente hoje, porque alguns têm vergonha por causa da sua fé. Olhe para o seu irmão e diga assim: não se envergonhe da sua fé. Diga: porque se tentarem te humilhar por causa da sua fé, serão mortos, porque você não será envergonhado. Segundo o livro dos Reis, Israel está passando fome de novo. O céu está fechado. O rei está desesperado, andando de um lado para o outro. Passa perto de um muro e escuta uma conversa do lado do muro. Duas mulheres estão se falando. Não, eu matei meu filho ontem, hoje é o seu. O rei olha do outro lado do muro e diz: o que está acontecendo? Uma chorando diz: ontem eu matei meu filho para a gente comer. E essa agora não quer matar o dela, porque ela prometeu que ia matar. O rei ficou tão desesperado. E ao invés de aplicar a ira de Deus sobre o coração dele, reconhecer o pecado dele, sabe o que ele fez? Ele mandou chamar Eliseu. Ele disse assim: amanhã por essas horas esse profeta de Deus vai estar morto. Porque Eliseu representava a religião. Ele achava que a maldição que havia vindo era por causa da religião. Tentou humilhar Eliseu, tentou envergonhar diante dos seus príncipes, dizendo: ele vai morrer. E tinha algumas pessoas que estavam do lado do rei que apoiavam essa história. Pois chamaram Eliseu. Eliseu chegou diante do rei e disse: por que o senhor está bravo? O povo está morrendo de fome, e eu sei que o céu só se fecha quando um profeta ora ou quando um profeta não ora. Eu te respeito, mas vou ter que te matar, porque senão eu tenho que mostrar aos homens o motivo do nosso sofrimento. Eliseu, imagina, eu penso comigo: me envergonhar?
Por causa da minha fé? De jeito nenhum. Rei, olhe para cá. Amanhã, ao invés do Senhor fazer o meu sepultamento por esses horários, como o Senhor disse, por esse mesmo horário amanhã vai ter comida em Israel a preço de banana. Israel será enriquecido amanhã e o nome do Senhor será glorificado. Tinha um homem do lado do rei que olhou para o profeta e disse assim: meu amigo, nem se Deus abrir janela no céu vai vir tanta comida assim para a gente. Eliseu olhou para ele e disse assim, eu imagino Eliseu dizendo de novo: me envergonhar? Diga para o seu irmão: me envergonhar? Não aceite. Não aceite. Você é crente, mas não é otário. Você é crente, mas não é bobo. Você é crente, mas é um ser inteligente e racional. Não deixe ninguém pisar em cima de... Não deixe ninguém pisar em cima de você. Eliseu olhou para o camarada e disse: como é que é, meu amigo? Nem se Deus abrir janela no céu terá comida, tanta comida e tão barata assim. Eliseu olhou para ele e disse: você vai ver com os olhos, mas não vai comer. Ah, pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que a partir de hoje, aqueles que duvidarem da sua fé, da sua religião, aqueles que trabalham com você, estão dizendo assim: cadê o seu Deus, crente? Que fica te humilhando, e você, ao invés de reagir, dizer assim: meu Deus está nos céus, e faz, ao invés de liberar uma palavra profética, abaixa a cabeça e vai se esconder num canto. Fica com vergonha, depois marca o horário com o pastor Marco, com todos os pastores apacentais, assim: olha, na minha vida não dá nada certo, estou sendo humilhado no meu trabalho. Ei, ou coisa ruim, escuta aqui. Só não profetiza a morte, mas diga para a pessoa: conta os dias e você vai ver. Você vai ver. Não nascestes para ser envergonhado. Você não nasceu para ser envergonhado. Você nasceu para andar em carruagens com Deus. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que aqueles que hoje te humilham, amanhã vão desejar ter a vida que você vai ter. Vão ter que se curvar, porque Deus vai lhe dar. Quando um homem e uma mulher é fiel à sua fé, Deus move céus e terra para não deixá-lo envergonhar. Olhe para cá. Eliseu profetizou. Israel estava passando fome porque ao redor de Israel havia sido fechados os muros e havia um exército gigantesco do lado de fora. O exército queria vencer Israel e tomar a cidade pela paciência. Conseguiram desvirtuar o leito do rio. Israel estava com sede e não tinha comida lá dentro. Por isso as pessoas estavam matando os filhos para comer. Nenhum soldado tinha condições físicas de sair para a batalha porque não tinha comida. O exército inimigo estava do lado de fora, esperando Israel abrir os portões, se entregarem e serem dizimados. Eu imagino os soldados do exército inimigo jogando dominó, comendo seus frangos, enchendo a boca de gordura, bebendo seus odres de vinho e dizendo assim: vamos envergonhar aquele povo. Olha o que o meu Deus fez. O meu Deus arruma 4 super-heróis. O meu Deus arruma 4 super-homens leprosos. Como é que é, pastor? Diga para o seu irmão: 4 homens leprosos. Eu preciso de 3 aqui do meu lado agora. Rápido, rápido. 3, 1. Cadê o segundo? 2. Cadê o terceiro? Rápido. 3, pronto, aqui. Vocês 3 fiquem aqui, um do lado do outro. E eu sou o 4. 4 super-homens.
Diga para o seu irmão, só cochichando o nome dele, leprosos. Sabe que era um cara leproso? Fica aí. Imagine uma reunião de leprosos. Não sei se você é da minha época. Se for da minha época, você deve ter assistido aquele filme o clipe do Michael Jackson, quando ele dançava a música Thriller, que tinha uns monstros caindo aos pedaços. 4 daquele jeito. Os 4 leprosos ficavam juntos, porque ninguém ficava perto deles. Eles andavam, além de andar de mão dada, porque um tinha que andar perto do outro junto mesmo. Onde eles entravam gritando assim: imundos, sujos, doentes, sujos. E todo mundo ia abrindo espaço e saindo. Enquanto todo mundo tinha comida, ignoravam eles, porque eles eram a escória. Agora, está todo mundo morrendo de fome, ficou tudo igual. Ninguém nem se importava com eles, porque um olhar para o outro, a gente vai morrer de qualquer jeito. Aí os 4 leprosos, um teve uma ideia brilhante. A barriga, o estômago estava lá nas costas. Coitado, não tinha uma solitária na barriga, tinha uma comunitária. Um tem uma ideia brilhante. Tive uma ideia. Vamos pedir comida lá para o exército inimigo. Os outros aí falaram: você é louco? Pergunta para mim: você é louco? Você é louco? Eu vou perguntar por que você diz: por quê? Vamos morrer. E se ficar aqui não vamos morrer também? Se ficar, vamos morrer. Se for, vamos morrer. Só que se ficar, a morte é pior, porque nós vamos morrer de fome. Se a gente for lá, pelo menos eles morrem, mas a gente morre ao fio da espada, morre mais rápido. Vamos lá? 4 leprosos. Vamos lá, andando. 4 leprosos, um sem nariz, braço podre, perna podre. Atrás deles uma nuvem de mosquito e mosca. E lá vai eles andando, vamos andando. Calma aí, caiu minha orelha aqui. 4 super-heróis. Lá vai os 4. Fique aqui. Israel morrendo de fome. O exército inimigo dizendo: já humilhamos todo mundo. Acabou, envergonhamos Israel. 4 leprosos, 8 pés podres, andando no chão devagarinho. O exército inimigo está lá, gordos, esperando um momento para destruir Israel. De repente, os camaradas jogando dominó, tabuleiro, a mesa começa a tremer. As tendas começam a chacoalhar. Alguém sente um tremor de terra. Eu acho que um olha e pode dizer assim. Alguém olha e pode dizer: o que está acontecendo? Está tendo um terremoto aqui? Não, mas a terra está tremendo. O que era especialista em guerra fez assim: segura aí. Botou o ouvido no chão. Pergunte para mim: para quê? Para detectar que som era aquele. Ele levanta e gaguejando diz assim: Israel deve ter feito amizade com os exércitos vizinhos, porque eu estou ouvindo cavalos, cavaleiros estão vindo correndo para cá, e pelo trote deles é muita gente. Estamos fritos. Sabe o que acontece? Os inimigos saem correndo a pé, deixam até os cavalos para trás, de tão apavorados que ficaram. Correm embora, porque acham que o exército de Israel estão vindo com 100, 200 mil homens. Daqui a pouco chega os 200 mil homens deles. Deus moverá céus e terra para provar ao ímpio, para provar aquele seu inimigo, para provar ao seu patrão, para provar aos seus parentes que você não é louco, que você é um servo do Deus vivo. Eu profetizo que Deus hoje levanta uma legião de anjos para te acompanhar, para que todos saibam que tu és filho do Deus Altíssimo.
Puxa a barriga, estufa o peito. Olha para cima. Para de ficar cabisbaixo. A história não acabou aqui não. Os leprosos entraram, o arraial vazio. Disseram: o que aconteceu aqui? Quando viram a comida, comeram até lambuzar todos os dedos. Olharam um para o outro dizendo: e agora o que a gente faz? Vamos lá em Israel falar para eles: tem comida aqui. E você acha que alguém vai acreditar na gente? Rapaz, a gente vai voltar com a pança cheia, uns pedaços de carne na mão. Se eles não acreditar, o problema é deles. Vamos lá. Voltaram os 4 para Israel, abriram os portões. E os 4 leprosos, envergonhados, que tinham que entrar dentro de Israel gritando que eram imundos, se transformam em salvadores. E diz assim: lá no arraial dos nossos inimigos não tem ninguém, fugiram todos. A comida está lá gratuita para todo mundo. A notícia esparrama rápido. Quando chega, eu imagino o moço que trabalhava do lado do profeta Eliseu, dizendo: profeta Eliseu, o senhor não sabe o que aconteceu? Eu sei. Não, o senhor não sei. Mas como o senhor sabe? Rapaz, eu profetizei, eu não vou ser envergonhado. Acredite, eu não sei o que Deus vai fazer amanhã quando você tiver que enfrentar aquele juiz. Eu não sei o que Deus vai ter que fazer amanhã quando você tiver que enfrentar o seu patrão. Eu não sei o que Deus vai fazer amanhã quando você tiver que enfrentar a cúpula ministerial da sua igreja. Eu só sei dizer que é para você ir preparado para um milagre, porque você não será envergonhado. O moço que segurava no braço do rei, que olhou para Eliseu e disse assim: olha, nem se Deus abrir janela no céu, correu com o povo para ver. Curioso. Chegou lá, não teve coragem de entrar, ficou na porta olhando. E quando o povo viu que tinha comida mesmo, ele viu a comida e não teve nem a oportunidade de dar uma mordida, nem numa maçã. Quando ele ameaçou sair do lugar, o povo veio e pisoteou em cima dele e mataram. Tudo porque um homem religioso na sua fé ousou acreditar de que quem faz a vontade de Deus dentro da sua fé não pode ser envergonhado. Escuta essa. Isso vai virar do avesso agora. Você sabe que eu sou lá da terrinha. Um dia eu fui pregar em Minas Gerais. E eu passei numa cidadezinha. Em Minas tem muitas histórias e histórias. E o pastor me mostrou uma cidadezinha e disse: Marco, você não sabe o que aconteceu aqui um dia. Eu falei: o que, pastor? Veio para essa cidade um missionário. Todas as pessoas que vinham para a cidade já tinham sido mandadas embora dessa cidade, porque o sacerdote romano aqui, ele era bravo, tinha autoridade, expulsava os pastores e os missionários daqui. Mas mandaram um daqueles missionários, sabe, daqueles canela de fogo. Eu acho que devia ser carioca, eu acho. E ele foi para o meio da rua e pegou a Bíblia e começou um culto ao ar livre. Ele e a mulher dele disse assim: está escrito na palavra do Senhor que tudo é possível que crê, venha doente, venha isso, venha aquilo. E começaram a questionar ele: mas é verdade? Ele disse: é verdade, a Bíblia diz que quem tem fé pode olhar para o monte e falar: monte, sai daqui, vai para o outro lado que o monte vai. E ele, pregador pentecostal, fala mesmo. Quando terminou isso, ele foi para a casa dele. Não deu muito tempo, bateram na porta da casa dele o sacerdote romano da cidade e o delegado, que fazia um conchavo. O delegado com uma carta para prender o irmão. Acusação: propaganda enganosa. Aí o irmãozinho sim, o que foi? O que foi, seu vigário? O vigário disse: eu acusei você de propaganda enganosa, que você disse para o povo que quem tem fé pode olhar para o monte, falar para o monte sair do lugar e ir para o outro. Ele disse: não, mas é verdade, está escrito. O vigário deu um sorrisinho. Assim: então, se é verdade, eu falei com o delegado, para você não ser preso e nem sair escondido à noite, você está vendo aquele morro ali? E tirou ele para fora da casa dele. Minas, é cheio de morro. Está vendo aquele morro? Se é verdade que você pregou, amanhã, até o meio-dia, ele tem que sair do lugar onde ele está
e ir para o outro lado da margem do rio. Feito. O vigário saiu rindo, o delegado também, virou chacota, virou motivo de risada. O irmão entrou para dentro de casa, fechou a porta, entrou dentro no quarto, abriu o guarda-roupa, começou a juntar as roupas jogadas na mala. E a mulher dele falou: o que foi, homem? Ô filha, estamos fritos. Por quê? Ai, os homens querem que o monte saia do outro lado. Ela olhou para ele: seu cabra frouxo, você não pregou? Eu preguei, mas se você pregou e está escrito, Deus vai fazer. Mas não tem nem mais nem menos. Não seremos envergonhados. Porque se envergonharem a gente rasga a Bíblia e volta para o mundo. Se Deus é Deus, Ele vai fazer. Eita, alguns obreiros precisavam ter uma mulher dessa do lado dele, né? Alguns maridos precisavam ter um tipo de mulher dessa do lado dele, né? Pegaram as crianças, sabe, né? Crente não faz família, crente faz tribo. Trocentos filhos entraram dentro do quarto, dobraram o joelho e começaram a orar. Isso era umas 6 horas da noite. O horário era até meio-dia do outro dia. Fecharam a porta, abriram a harpa, cantaram um hino, leram o texto da Bíblia e começaram: Deus, o negócio tá sério. A tua palavra diz, e para não sermos envergonhados, alguma coisa tem que acontecer. E o irmão conta que o pastor, a mulher dele orava com o rosto no chão, chorava e gritava. Ele orava também, mas às vezes quando ele levantava a cabeça, olhava pela janela, o morro estava lá: Deus. Ai, Jesus. A história que contam é a seguinte: que depois das 8 da noite, já faziam 2 horas que estavam orando, 9 horas, 10 horas da noite, o tempo fechou na cidade. E começou um temporal, uma ventania, e uma chuva como há anos não tinha. Mas era uma chuva tão forte que a casa das pessoas começaram a ser chacoalhadas. Árvores foram arrancadas do chão, seguros. Casas ficaram destelhadas, houve quase um colapso na cidade. E as águas do rio foram se avolumando e ficaram violentas. Como se avolumaram e ficaram violentas, começaram a bater naquele morro. E cada vez que batia, arrancava pedaços de terra. E o barro boiava por cima das águas. Ia parando do outro lado. Só que enquanto isso, enquanto o morro ia diminuindo, a cidade ia sendo devastada. O vigário e o delegado, quando viram aquilo, sentiram temor, entenderam que estava acontecendo alguma coisa. A oração, a resposta era até meio-dia do outro dia. Era 11 horas da noite, estava batendo na porta da casa do irmão, batendo e ninguém parava, porque eles estavam gritando lá dentro, orando, pedindo a Deus. Aí quando o irmãozinho olhou, falou, viu que alguma coisa está acontecendo aí, falou: Deus, então vai até o fim agora, pai. Agora eu quero. E bateram tanto na porta, o irmão levantou com o olho cheio de lágrimas, abriu a porta, estava o vigário e o delegado tremendo: ô moço, o senhor pode parar? Parar do que? Não, o senhor pode parar, nós já vimos, já foi a metade do morro, o senhor pode parar. Sim. O irmãozinho olhou, o que estava com vergonha disse assim: não, vocês só voltem aqui amanhã meio-dia, porque eu tenho até meio-dia para orar para esse morro inteiro sair daí, porque eu não nasci para ser envergonhado. Você crê em milagre? Abra as suas mãos. Eu sei que os intelectuais têm dificuldade em crer no que eu estou pregando. Sei que os carnais também têm. Mas eu estou me lixando para eles. O meu alvo é você que está sendo envergonhado e humilhado. Eu profetizo que repousa sobre a sua mão agora a unção que vai te exaltar. Deus manda dizer: tu sai do chão e vai voar. Vai voar. Recebe a unção.
unção que te tira do estado de humilhação para ser exaltado. Recebe agora, 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 agora. Feche a sua mão e glorifique a Deus. Não nasceste para ser envergonhado. Esse mesmo Eliseu fez uma oração e deixou todo mundo saber. É melhor orar em oculto, diz a Bíblia, mas quando você ora em público, aí você tem que acreditar, porque as pessoas ouviram, então tem que acontecer. Ao invés de ele orar em silêncio, pastor, ele orou em público e disse: ô Elias, eu quero a porção dobrada do teu espírito, ou seja, quero fazer o dobro de milagres que tu fez. Elias tinha feito 7. Todo mundo ficou sabendo, e as pessoas começaram a acompanhar a vida de Eliseu para ver se os milagres aconteceriam. E não é que o dia que ele morreu só tinha acontecido 13 milagres. Aí os fofoqueiros de plantão, que tem uma língua tão grande quanto a gravata do irmão que está do seu lado, esses infelizes, que você pode fazer 99 coisas boas, mas você fez uma coisa que não deu certo, eles querem te sepultar. Esparramaram Israel. Ele não era homem de Deus, porque Deus não ouviu a oração dele. Ele pediu porção dobrada, só teve 13 milagres, ele já está até morto. Nem depois de morto Deus vai deixar alguém te envergonhar. Teve uma batalha no campo onde Eliseu foi sepultado. Atingiram um soldado com ferido de morte. Ele caiu morto. Quando ele caiu, caiu dentro da cova de Eliseu. Eliseu já estava lá no paraíso, tomando chá com Abraão, conversando. Estava nem aí com as pessoas. Mas aqui embaixo o diabo usava. Deus não ouviu ele. É uma vergonha. Profeta, cadê os milagres? Amado, pois o morto encostou nos ossos de Eliseu. E Deus, para não deixar ele envergonhado, ressuscitou o homem lá dentro da sepultura. E está escrito na Bíblia, para que se cumprisse que porção dobrada haveria sobre ele. O Deus que te chamou não te deixará envergonhado. Recebe esta palavra. Estou tendo visões aqui. E são visões interessantes. Eu vejo pessoas franzininhas, pequeninas, ficando grandes, volumosas. Eu vejo pessoas raquíticas criando massa, como se estivessem malhando o seu corpo. O Senhor está me dizendo que Ele está malhando o seu espírito. Você vai voltar a crer. Ninguém mais vai te envergonhar. Deus manda dizer que a mesa no deserto já está preparada. Ele vai te alimentar na presença dos seus inimigos. Crentes, saiam do chão para adorar. Olhe para mim. O que eu vou falar agora é polêmico. Se há uma promessa de Deus na sua família, não interessa o que aconteça no meio da trajetória, Deus não deixará a sua família envergonhada. Tem um moço na Bíblia, e quando tinha 5 anos de idade, ouviu notícias de que o avô havia se matado e o pai estava assassinado. Entraram na casa dele para matar. A ama o pegou no braço, saiu correndo. A babysitter, a babá, para que não matasse o menino, ela tentou fazer uma coisa boa. Quando ela subia as escadarias, ela escorregou e caiu em cima das pernas do menino e ele ficou aleijado. O nome dele era Mefibosete. Diga para o seu irmão, Mefibosete. Diga, um aleijado. Olhe para mim. O que tem de gente que está aleijado no ministério, na sua família, na vida financeira, e se sente envergonhado. Seu nome foi riscado de tudo, está abandonado.
vive enclausurado por causa das vergonhas. Porque tem de gente aqui dentro que já pregou, já profetizou, escorregou, teve um deslize. Deus até o colocou de pé, mas todo mundo aponta o dedo e diz assim: não, você vai continuar sendo aleijado para o resto da vida. A palavra de Deus nessa noite é essa: não serás envergonhado. Um dia Davi está sentado no trono. Rei, deu uma saudade no peito dele do seu melhor amigo, Jonatas. Eu imagino os olhos do rei lacrimejando. Súditos esquecem, rei não. Os homens podem esquecer, mas Deus nunca vai esquecer o que ele fala. Davi levanta a cabeça no trono e diz assim: porventura não sobrou ninguém da família do meu senhor para quem eu possa abençoar? Levanta um lá no meio e diz assim: ô rei, sobrou um. Quem? Um aleijado. Como é? Um aleijado. Qual é o nome desse aleijado? Mefibosete. Filho de quem? De Jonatas. Eu imagino Davi ficando de pé no trono. Calma aí, é filho de quem? Jonatas. Meu amigo? Meu irmão? Eu fiz um pacto de fidelidade eterna com ele. Fizemos um pacto que nunca deixaríamos de nos amar, não importasse a circunstância. Traz um rapaz aqui. Senhor, mas é aleijado. Traga o aleijado aqui. Lá vem ele. Todo torto, aleijado. Todo mundo rejeitando ele. Quando ele chega diante de Davi, Davi olha para ele. Eu imagino Davi olhando para o rosto de Mefibosete e lembrando a afeição de Jonatas. Imagina a conversa. Você lembra muito do seu pai. A gente era muito amigo. Pois é, meu rei. Onde você vive, garoto? Abandonado. Tem uma pequena família. Não tem como trabalhar. Deixa eu ver como é minhas pernas. Vivo dos outros que me ajudam. O rei se compadeceu dele. O rei chamou alguém e disse assim: olha, vem cá. Tudo que pertenceu ao avô dele, tudo que pertenceu ao pai dele, resgate tudo e coloca no nome dele. O aleijado está tremendo. Rei, o que é? Você será um homem rico, porque você não nasceu para ser envergonhado. Mas rei, eu te agradeço. Não, não é só isso. O que é? Todos os dias de manhã, na hora do café da manhã, eu quero você aqui. Você vai tomar café da manhã comigo, do meu lado. Os homens que tinham pernas boas, que eram súditos de Davi, olhavam: mas o que o rei viu nesse aleijado? Eles não entendiam. E ninguém pode entender o que Deus vê na sua vida. Tem gente aqui dentro que, se eu fosse Deus e conhecesse a sua história como Deus conhece, eu já teria te matado. Aliás, até eu. Tem vezes que eu olho para a minha vida, para a minha atitude, dá vontade de eu mesmo quebrar o meu pescoço. Eu não sei o que foi que Deus viu na gente, mas Ele viu alguma coisa. Eu vou te contar uma coisa agora, que talvez você já tenha ouvido, mas tenha esquecido. Você não acha que é muito estranho você... Olhe para a cara do irmão que está do seu lado, olhe para ele. Olhe para o outro. Dê uma voltinha, dê uma voltinha. Você não acha muito estranho que esse homem, essa mulher que está do seu lado, com esse cabelo ruim igual o meu? É sério. O perfume já está vencido. Você não há... Ei, você já se olhou no espelho? Você não acha que é muito estranho você ser uma criatura, entre aspas, tão simples e pequenina, e o diabo fazer de tudo para te matar? Por que é que você acha que o diabo quer acabar com você, sendo você tão pequenino assim? É porque ele sabe melhor do que você que quando você começar a acreditar nas palavras que são pregadas e levar uma vida de jeito, por menor que você seja, Deus te levantará para fechar as portas do inferno. As pessoas te olham de cima para baixo e veem apenas um pedaço de carne. O diabo olha para você
e vier alguém que pode ser usado a partir de amanhã como uma bomba atômica no inferno, ah, Jesus, eu estou sentindo a presença dele aqui. Você não será envergonhado, porque toda a vergonha que tu tinhas que passar, Jesus passou por ti lá na cruz do Calvário. Tudo é possível aquele que crê. Você crê, Israel de Deus? Então levante a mão para cima, dê uma rajada de glória, dê uma rajada de línguas estranhas. Se tiver alguém entre nós essa noite que está sendo humilhado e envergonhado porque transgrediu, ainda há tempo para recuperar. Pastor, não tem não. Para mim não tem. Não, pastor. Cortaram as minhas tranças. Eu brinquei demais. Eu perdi as minhas forças. Você já leu a história de Sansão a fundo? Sabe no que transformaram Sansão? Num jumento. Aquele serviço que colocaram Sansão para empurrar a moinha, para triturar o milho, a cevada e o trigo, era serviço de jumentos. Animais de carga, amarrados ali, faziam a moinha rodar. Quando prenderam Sansão e cegaram os olhos dele, botaram ele amarrado ali, era ele que empurrava. As crianças ficavam de longe olhando, pegavam pedras, papéis, jogavam em cima dele. Os pais e as mães passavam ali. Olha ali o herói de Israel. De herói a palhaço. Envergonhado e humilhado. Porque errou e transgrediu. Cegaram os olhos dele. Aprisionaram o corpo dele. Mas ninguém consegue aprisionar a alma. Deixar a alma dele livre. Ele vai empurrando a moinha todos os dias, vai dizendo: Pai do céu, me dá uma segunda chance. Pai do céu, eu errei. Os meus inimigos estão me envergonhando, estão envergonhando o Senhor também. Eu não me importo mais com a minha vida, Pai, mas eu não nasci para ser envergonhado. Aí a Bíblia vem com um versículo tão forte, tão lindo, e a Bíblia diz assim: e o cabelo de Sansão começou a crescer de novo. Tá para nascer um barbeiro do inferno, um cabeleireiro dos quintos dos infernos, com uma máquina ou uma tesoura capaz de cortar para sempre as promessas de Deus na sua vida. Está para nascer um. O Senhor manda dizer que o seu cabelo começa a crescer de novo. Não é para você sair da terra mesmo. O Senhor manda dizer que você não nasceu para ser envergonhado. Os inimigos de Sansão se reuniram na arena de Dagon para ver o herói dos judeus ser humilhado, ser um pierrot, ser um palhaço. Acorrentaram ele, levaram ele para o centro da arena. Milhares de filisteus estão ali debochando, rindo, olhando para aqueles assim: ali está a vergonha de Israel. E um menino guiando Sansão. E de repente Sansão sente, creio eu, um arrepio no corpo. Imagina ele dizendo: Senhor, o que é isso? E o Senhor dizendo para ele: voltei para dentro de você. Como é, Senhor? Você não nasceu para ser envergonhado. Seu cabelo cresceu.
Escute, Sansão, a risada dos seus inimigos. Ouviu? Ouvi, Senhor. Agora o mundo ouvirá o lamento deles. Vai para as colunas do templo. E o menino guia Sansão para as colunas do templo. Cego. Ele tateia as colunas do templo. E todo mundo está rindo dele. Estão humilhando, estão debochando dele. Quando ele coloca as mãos naquela coluna, ele faz uma oração. Deus dos meus pais, eu te honro, porque ninguém pode me envergonhar. Quando ele empurrou aquelas colunas, todos os inimigos, eu disse todos, diga para o seu irmão, todos. Diga, não foi um terço, nem um meio. Diga, todos os inimigos que riram, que debocharam, caíram mortos naquele dia. E o nome de Sansão permanece na história como alguém que não nasceu para ser envergonhado. Ah, meu Deus está escrevendo o seu nome na história de novo. Recebe, Sansão, recebe força. Não tem Dalila, não tem leão, não tem favo de mel, não tem humilhação que vá te fazer permanecer na masmorra. Quem nasceu para ser rei nunca perde a majestade. Recebe a autoridade. Agarre o braço do seu irmão. Sabe que grito é esse, Sérgio? É o grito de quem nunca mais será envergonhado. Cassiane, quem disse que alguém pode te envergonhar? Quem? Onde estão os inimigos que disseram que o pastor Marco Feliciano não iria pregar mais? Onde estão eles? Onde estão os demônios que fazem festa com você quando está lá fora? Eu quero saber onde estão eles agora. Seus espíritos desencarnados e sujos, vocês não têm autoridade sobre os que estão aqui. Todos os que estão aqui nasceram para a vitória. O meu Deus vai colocar um par de luva de boxe na sua mão. O Senhor vai colocar um par de luvas de boxe espirituais na sua mão. Vai sair daqui nocauteando demônios, complexos, enfermidades, maldições, palavras malditas. Em nome de Jesus Cristo, que esta igreja seja cheia agora. Cheia! Olhos fechados. Está vindo uma onda do céu. Os que estão me assistindo pelo telão aí fora, receba o impacto da presença de Deus agora. Os que estão aí na porta assistindo por essas TVs, recebam o impacto desta presença de Deus agora. Os que estão aqui no púlpito, recebam a presença do Deus que vos coloca de pé, na autoridade de Jesus Cristo agora. Agora! Agora! Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos do Senhor vosso Deus.
porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporânea serôdia, as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Comereis abundantemente, vos fartareis, louvareis o nome do Senhor. Haverá maravilhas entre vós, não serão mais envergonhados. E acontecerá que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne.